Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Alexandra Johnson, de 28 anos, acabará de encontrar o apartamento dos seus sonhos em um bairro tranquilo de Chicago. Depois de anos de bicos e aluguel atrasado, ela finalmente imaginou um espaço só seu, um lugar onde pudesse respirar e construir sua vida sem medo. As paredes estavam um pouco amareladas pelo tempo, mas ela via potencial. As grandes janelas deixavam entrar a luz da manhã, e a varanda oferecia vista para um beco tranquilo. Para Alexandra, aquele lugar representava segurança, estabilidade e um novo começo. Mas desde o primeiro dia, uma tensão invisível pairava no ar. Martha Whitman, a proprietária, era uma mulher de olhar penetrante e sorriso frio, acompanhada pelo marido, Harold, um homem de olhar severo e gestos bruscos. Seus comentários sobre segurança no bairro e moradores decentes pareciam inofensivos, mas Alexandra sentia a hostilidade. Ela tentava ignorá-la, pensando que era apenas sua imaginação. Logo, os sorrisos se transformaram em olhares de desaprovação e os comentários educados em insinuações ofensivas. Alexandra começou a receber mensagens de advertência sobre supostas violações das regras do prédio. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou um bilhete escondido por baixo da porta. Alguns inquilinos não sabem como se comportar aqui. Cuidem do seu lugar. Seu coração apertou, mas ela manteve a cabeça erguida. Alexandra sabia que precisava lutar, não apenas por si mesma, mas por todos que já haviam sido julgados ou ameaçados por causa da cor da pele. O que Alexandra não sabia era que essa luta a levaria a expor o ódio dos Whitman e a fazê-lo se arrepender amargamente de seu racismo. Alexandra abriu a porta do seu novo apartamento, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação no estômago. Caixas estavam empilhadas no corredor, e ela já sentia o cheiro levemente empoeirado do lugar, mas para ela, não importava. Era sobre casa agora. Enquanto ela movia suas coisas para a sala de estar, uma voz fria soou atrás dela. Senhorita Johnson? Ela se virou e viu Martha Whitman, impecavelmente vestida, de braços cruzados. Harold Whitman estava atrás dela com uma expressão sombria. Bem-vindos, disse Martha com uma voz fria. Esperamos que respeitem o apartamento e a vizinhança. Alexandra deu um sorriso educado. Obrigada, tenho certeza de que tudo ficará bem. Mas desde aquele primeiro contato, ela sentiu a tensão. Os Whitman tinham aquele olhar penetrante, aquele que avalia, julga e ameaça sem dizer uma palavra. Alexandra sentiu os músculos tensos. Ela largou as caixas, tentando se concentrar no arranjo em vez da sensação de intrusão. Algumas horas depois, enquanto ela arrumava a cozinha, Harold Whitman caminhava pelo corredor, observando cada movimento. Cuidado para não danificar nada, alguns inquilinos parecem ter dificuldade em seguir as regras. Alexandra, surpresa com o comentário, permaneceu em silêncio, com uma mistura de raiva e frustração borbulhando dentro dela. Ela sabia que não estavam apenas exigindo, havia algo mais sombrio por trás daquelas palavras. Decidiu não responder, manter a calma e se concentrar em se mudar. Ao cair da noite, Alexandra sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade cintilarem ao longe. Respirou fundo, tentando se lembrar por que estava ali, por sua liberdade, por seu espaço, por sua vida. As ameaças silenciosas dos donos não importavam. Ela sabia que precisava se manter firme, pois aquele era apenas o começo de uma luta que ela não havia escolhido, mas que venceria. Poucos dias depois de se mudar, Alexandra começou a sentir que algo estava errado. Cada pequena interação com os Whitman parecia um teste de paciência. Harold às vezes aparecia inesperadamente, alegando querer dar uma olhada em mim, mas seu olhar frio revelava algo mais. Certa manhã, enquanto Alexandra pendurava roupa na varanda, Harold bateu a porta inesperadamente. Ela abriu lentamente, com um sorriso educado nos lábios. Olá, senhorita Johnson. Só queria ter certeza de que tudo estava em ordem no apartamento. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava um peso implícito de reprovação. Está tudo bem, obrigada, respondeu Alexandra, tentando esconder seu desconforto. Harold ergueu uma sobrancelha, examinando a sala de estar e a varanda. Acho que sim. Mas certifique-se de seguir as regras. Alguns inquilinos não sabem como manter seus apartamentos arrumados. Alexandra sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Ela entendeu que não se tratava de um simples lembrete, mas de uma observação velada sobre sua presença. Cerrou os punhos atrás das costas para manter a calma e respondeu: Eu cuido do meu apartamento, não se preocupe. Poucos dias depois, uma carta que passou por baixo da porta chamou sua atenção.
O papel era simples, mas a mensagem era assustadora. Recomendamos que você tenha cuidado. Certos comportamentos não são tolerados aqui. Você deve saber o seu lugar. Alexandra leu e releu com o coração disparado. Sabia que não era apenas um aviso banal, era pura intimidação. No entanto, em vez de ceder ao medo, uma nova determinação tomou conta dela. Ela pegou o telefone e contatou sua amiga e colega Tânia para contar a situação. Tânia, chocada com a carta, a incentivou a documentar cada interação. Alexandra percebeu que precisava lutar não apenas por sua paz de espírito, mas também para mostrar que esse tipo de racismo e assédio não passaria despercebido. Naquela noite, Alexandra permaneceu acordada, observando a cidade brilhar ao longe da sua sacada. Ela jurou não se deixar intimidar. A luta estava apenas começando, e ela reagiria com inteligência e coragem. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no prédio tornou-se cada vez mais opressiva. Alexandra sentia o olhar dos vítimas sobre ela a cada passo que dava, a cada movimento que fazia. Cumprimentos educados tornaram-se raros, em seu lugar, constantes insinuações e críticas. Certa tarde, ao voltar para casa após um longo dia de trabalho, Alexandra encontrou outra mensagem escondida por baixo da porta. Desta vez, não havia nenhuma desculpa educada, apenas um aviso direto. Sabemos o que você está fazendo e estamos observando cada movimento seu. Siga as regras, ou você enfrentará as consequências. Alexandra sentiu o coração apertar, mas se recusou a deixar o medo paralisá-la. Pegou o celular e folheou suas anotações. Havia começado a documentar cada interação com os donos, tomando cuidado para anotar tudo, cada detalhe, cada ameaça. Poucos dias depois, Martha Whitman apareceu no corredor, com um rosto sério. Alexandra, ouvi dizer que você conversou com alguns vizinhos sobre nossas regras, disse ela com a voz fria. Alguns inquilinos não sabem respeitar este prédio. Cuidado com o que você diz. Alexandra, com um olhar franco, respondeu. Eu respeito as regras, mas não posso ignorar o assédio. Harold, que estava atrás da esposa, deu de ombros com um sorriso irônico. Estamos apenas lhe dando um conselho. Aceite ou não, a escolha é sua. Mas Alexandra sabia que não se tratava apenas de um conselho. Era uma ameaça disfarçada. Pela primeira vez, ela sentiu que o conflito ia além da mera tensão. Era uma batalha de vontades. Ela decidiu naquele momento que não enfrentaria aquele assédio sozinha. Naquela noite, ela contatou um advogado especializado em discriminação, Marcus Reed, para explicar a situação. Marcus, chocado com a extensão do assédio, aconselhou-a a documentar tudo e preparar uma estratégia legal. Alexandra percebeu que os Whitman haviam aberto uma caixa de Pandora. Ao tentar intimidá-la, haviam despertado uma força que ainda não entendiam. Ao deitar a cabeça no travesseiro naquela noite, Alexandra sentiu uma determinação ardente. Ela não deixaria aqueles senhorios racistas destruírem sua vida ou sua paz. A batalha havia começado, e ela pretendia levá-la até o fim. Após várias semanas tensas, Alexandra percebeu que não conseguiria mais enfrentar os Whitman sozinha. O assédio tornou-se mais audacioso, mensagens anônimas escondidas por baixo da porta, comentários depreciativos no corredor e visitas inesperadas para dar uma olhada no apartamento. Cada incidente deixava um gosto amargo, mas ela também sentia que era a hora de se defender seriamente. Ela contatou uma organização local de direitos civis que levou sua história a sério. Alexandra foi rapidamente conectada a Marcus Reed, advogado especializado em casos de discriminação e assédio. Marcus, um homem de 40 e poucos anos com olhar determinado, ouviu atentamente cada detalhe. Alexandra, o que você está vivenciando é ilegal. Os proprietários não podem intimidar, ameaçar ou assediar você por causa da sua cor de pele. Documentaremos isso e tomaremos as medidas cabíveis. Alexandra sentiu um peso sair dos ombros. Ela não estava mais sozinha. Marcus a incentivou a guardar cada mensagem, cada bilhete e até mesmo registrar as interações verbais. Juntos começaram a construir um caso sólido, pronto para ser apresentado às autoridades se necessário. Ao mesmo tempo, Alexandra decidiu conversar com os vizinhos. Explicou calmamente o que estava acontecendo, mostrando-lhes as cartas e mensagens ameaçadoras. Alguns ficaram chocados, outros indignados, mas todos compreenderam a magnitude da situação. Aos poucos, Alexandra construiu uma rede de apoio, vizinhos que foram testemunhas, associações locais e até alguns jornalistas interessados nessa história de discriminação habitacional. Certa noite, enquanto conversava com Marcus e alguns vizinhos em uma reunião improvisada em sua sala de estar, Alexandra sentiu algo novo, uma mistura de força e confiança.
Os vítimas pensaram que a haviam isolado, mas, ao tentar forçá-la a se submeter, desencadearam uma solidariedade que jamais haviam imaginado. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, Alexandra percebeu que tinha uma chance real de vencer. A luta não era mais só dela, estava se tornando um símbolo contra a injustiça e o racismo. E em algum lugar, nas sombras do prédio, Martha e Harold Whitman estavam começando a sentir que sua intimidação estava tendo consequências indesejadas. Os Whitman logo perceberam que a intimidação não estava surtindo o efeito desejado. Em vez de ceder ao medo, Alexandra encontrou apoio e força. Isso pareceu irritar Martha e Harold, que decidiram intensificar o assédio. Certa manhã, Alexandra encontrou um bilhete escondido por baixo da porta, escrito à mão com tinta vermelha. Você acha que pode desafiar as regras? Vai custar caro. Algumas pessoas aqui não toleram invasores. A mensagem não era mais velada, era direta e ameaçadora. Alexandra sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas em vez de ceder, respondeu com calma e decisão. Tirou uma foto do bilhete, registrou-a e arquivou-a em seu arquivo com todas as outras evidências. Logo depois, Martha e Harold começaram a monitorar seu paradeiro, e alguns vizinhos relataram comentários racistas e insinuações maliciosas no saguão do prédio, mas Alexandra já previa essa situação. Com Marcos, ela organizou uma reunião com vizinhos e membros da Associação de Direitos Civis. Ela explicou como documentar cada interação, cada ameaça e como testemunhar, se necessário. Durante uma reunião tensa no saguão do prédio, Alexandra falou com segurança. Não permitiremos que esse tipo de comportamento continue. Protegeremos nossa comunidade e nossos direitos. Os vítimas acham que podem nos intimidar, mas temos provas de que suas ações são discriminatórias e ilegais. Alguns vizinhos hesitantes a princípio aplaudiram. Outros assentiram com determinação. Alexandra sentiu uma forte sensação, não estava mais sozinha. Cada ameaça dos Whitman só fortalecia sua determinação. Essa força recém-descoberta motivou Alexandra a ir além. Ela não apenas se defenderia legalmente, como também faria Martha e Harold se arrependerem de terem tentado intimidá-la. O que começara como uma atitude simples e silenciosa se transformaria em uma luta por justiça e dignidade. Naquela noite, Alexandra ficou acordada até tarde, revisando todas as evidências e planejando seus próximos passos com Marcos. Ela sabia que a escalada estava apenas começando e estava pronta para transformar o medo e o ódio em uma vitória retumbante. Após semanas de assédio crescente, Alexandra e Marcos estavam prontos para agir. Cada mensagem, cada ameaça, cada comentário havia sido cuidadosamente documentado, e agora eles tinham um caso sólido contra os Whitman. O primeiro passo foi registrar uma queixa formal na prefeitura e no departamento local de discriminação habitacional. Marcos explicou a Alexandra. Vamos mostrar que isso não é apenas uma disputa de bairro. O que eles estão fazendo é ilegal. Temos evidências claras de assédio e discriminação racial. Eles não vão conseguir ignorar isso. Alexandra sentiu uma mistura de apreensão e alívio. Ela sabia que os Whitman eram poderosos na vizinhança, mas desta vez não dependia da boa vontade deles. Ela tinha a lei e a verdade do seu lado. Logo após a denúncia, os Whitman receberam uma advertência oficial e foram convocados para uma audiência preliminar. Sua arrogância habitual vacilou ao perceberem que o assunto estava tomando um rumo sério. Eles tentaram intimidar Alexandra, mas agora ela estava no controle. Para Alexandra, cada encontro com Marcos era uma preparação meticulosa. Juntos, eles revisavam as evidências, antecipavam os argumentos dos proprietários e se concentravam na estratégia que adotariam para garantir que a justiça fosse feita. Ela se sentia mais forte do que nunca. O medo que a acompanhava desde o início desta história estava se transformando em determinação. Chegou o dia da primeira audiência. Os Whitman, vestidos com esmero para dar uma impressão de respeitabilidade, foram confrontados com a pilha de provas, cartas, mensagens, depoimentos de vizinhos e gravações. Marcos calmamente expôs cada prova, mostrando como cada ação dos proprietários constituía um ato de discriminação e assédio. Alexandra observou a reação dos Whitman. Seus olhares se tornaram desconfiados, sua arrogância se desvaneceu diante das evidências. Pela primeira vez, eles entenderam que sua intimidação não ficaria impune. Essa vitória parcial deu a Alexandra uma nova sensação de poder. Ela sabia que a luta não havia terminado, mas havia lançado um contra-ataque eficaz. Os Whitmans tinham acabado de descobrir que por trás de sua gentileza e polidez, havia uma força capaz de confrontá-los e fazê-los se arrepender de suas ações. O dia da audiência decisiva finalmente chegou.
Alexandra entrou no tribunal com uma confiança serena com Marcos ao seu lado. Os Whitman, por outro lado, pareciam tensos e tensos. Sua arrogância habitual parecia ter desaparecido, substituída por uma preocupação palpável. O juiz examinou o processo e ouviu atentamente o depoimento de cada testemunha. Vizinhos se apresentaram, um após o outro, para confirmar os incidentes. Cartas anônimas escondidas por baixo da porta, comentários racistas no corredor, visitas sem aviso prévio e intimidação constante. Cada prova reforçava a credibilidade de Alexandra. Martha Whitman tenta intervir. Meritíssimo, estávamos apenas aplicando as regras de construção. Mas Marcos respondeu calma, mas firmemente. Meritíssimo, esta não é apenas uma questão de aplicação de regras. Trata-se de assédio e discriminação racial contra a senhora Johnson. Temos as provas. Os Whitman trocaram um olhar nervoso. Pela primeira vez perceberam que seu comportamento, que consideravam controlável, estava sendo exposto. Cada bilhete, cada ameaça, cada intimidação estava agora documentada e apresentada em formato oficial. Quando o juiz falou, a tensão na sala aumentou. Após a análise das provas, fica claro que a senhora Johnson foi vítima de discriminação e assédio. Os proprietários abusaram de sua posição e violaram a lei de habitação. Sanções serão aplicadas e a senhora Johnson deve ser ressarcida. Um murmúrio percorreu a sala. Os Whitman, pálidos como estavam, perceberam que sua arrogância e racismo tinham consequências reais e irreversíveis. Sua tentativa de intimidação havia fracassado, e a humilhação pública que estavam sofrendo era completa. Alexandra, no entanto, manteve a calma. Sentia uma profunda satisfação. Cada dia de medo, cada insulto, cada ameaça haviam levado àquele momento. Ela acabará de transformar o medo e a injustiça em uma vitória retumbante. Esta audiência não apenas marcou um marco em sua batalha pessoal, também enviou uma mensagem clara a qualquer um que pense que pode intimidar ou discriminar sem consequências. Alexandra agora sabia que podia enfrentar a injustiça e que suas ações inspirariam outros a fazer o mesmo. Após a audiência, a notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. Os vítimas haviam sido condenados por discriminação e assédio. Para eles foi uma humilhação completa. Sua arrogância e senso de superioridade haviam desmoronado perante a lei e a comunidade. O juiz impôs várias sanções, uma multa pesada, a obrigação de pedir desculpas publicamente a Alexandra e a implementação de medidas rigorosas para garantir que eles nunca mais poderiam intimidar nenhum inquilino. Em uma reunião na prefeitura, Alexandra se apresentou diante dos vizinhos e membros da associação. Os Whitman, visivelmente desconfortáveis, tiveram que encarar a comunidade que tentaram dividir. Martha e Harold tentaram sorrir, mas seu desconforto era palpável. Eu quero me desculpar com a senhora Johnson e com qualquer pessoa que eu possa ter ofendido, disse Martha com a voz trêmula. Harold, com o olhar desconfiado, simplesmente assentiu. As palavras pareciam forçadas, mecânicas. Todos os presentes conseguiam sentir a autenticidade inexistente de seus pedidos de desculpas. Alexandra, de pé calma e digna, falou. Esta não é apenas uma vitória minha. É a vitória de todos aqueles que foram vítimas de bullying ou discriminação. Devemos todos apoiar uns aos outros e defender os nossos direitos. Os vizinhos aplaudiram calorosamente. Alguns sorriram timidamente para Alexandra, outros assentiram respeitosamente. Os Whitman, no entanto, entenderam que seu comportamento não só havia falhado, como também os havia colocado em uma posição de vergonha pública. Este momento marcou uma virada. Alexandra não era mais apenas uma vítima de assédio, ela se tornará um símbolo de resiliência e justiça. A comunidade havia descoberto a verdade, e os vítimas jamais poderiam voltar atrás. Essa humilhação pública combinada com sanções legais deixou os vítimas perturbados. Suas ameaças e racismo os levaram à ruína, e o arrependimento agora era inevitável. Com a condenação dos vítimas garantida, Alexandra finalmente pôde respirar. Os dias seguintes foram dedicados a consertar o que as semanas de assédio haviam perturbado, a paz em seu apartamento, a serenidade em sua vida cotidiana e a confiança em sua segurança. A comunidade, impressionada com sua coragem e determinação, demonstrou apoio concreto. Vizinhos, antes silenciosos, bateram à sua porta para agradecer e oferecer ajuda. Alguns ofereceram pequenos gestos, comprando mantimentos, compartilhando uma refeição ou simplesmente estando presentes como testemunhas amigáveis. Alexandra sentiu um profundo conforto nessa solidariedade. Ela também decidiu transformar sua experiência em ações concretas. Com a ajuda de Marcos e da associação local, organizou workshops sobre discriminação e assédio em questões habitacionais.
Seu depoimento, contado com franqueza e emoção, inspirou outras vítimas a se levantarem e lutarem. Alexandra também recebeu uma compensação financeira dos Whitman, mas para ela, a verdadeira vitória não foi material. Foi o reconhecimento dos seus direitos, a proteção da sua dignidade e a transformação de um episódio de medo num exemplo de resiliência. Todas as noites, observando as luzes do bairro da sua varanda, ela sentia uma profunda satisfação. Aquele lugar, antes fonte de angústia, tornará-se um símbolo de força e justiça. Alexandra sabia que não havia apenas vencido os Whitman. Ela havia ajudado a mudar a dinâmica do seu bairro e, quem sabe, inspirado outros além. Ao escrever sua história para compartilhar sua experiência com outras pessoas, Alexandra sentiu uma nova paz se instalar dentro dela. Ela enfrentou ódio e racismo e emergiu mais forte, mais confiante e totalmente no controle de sua vida. Poucas semanas após a audiência pública, as consequências para os Whitman tornaram-se irreversíveis. A comunidade havia perdido toda a confiança neles e sua reputação, antes preservada, estava agora manchada. As penalidades financeiras pesaram muito sobre eles, e o pedido público de desculpas forçado expôs seu racismo para todos verem. Alexandra, por sua vez, seguiu em frente com serenidade. Seu apartamento, antes palco de intimidações, havia se tornado um refúgio de paz e liberdade. Os vizinhos, agora solidários e atenciosos, reforçaram a sensação de segurança no bairro. Cada sorriso, cada palavra de apoio lembrava Alexandra de que sua determinação havia valido a pena. Com a ajuda de Marcos e da associação, ela transformou sua experiência em um projeto concreto. Um blog e palestras sobre os direitos dos inquilinos e a luta contra a discriminação racial. Sua história, compartilhada online e em escolas locais, tornou-se um exemplo de coragem e resiliência. Alexandra sabia que o que havia vivenciado poderia inspirar outras pessoas a não se intimidarem. Quanto aos Whitman, a derrota foi completa. Sua tentativa de intimidação não só fracassou, como os expôs publicamente. A vergonha, o desprezo da comunidade e as multas os arruinaram, e sua autoridade na vizinhança desapareceu para sempre. Certa noite, Alexandra estava em sua varanda, observando as luzes da cidade. Respirou fundo, saboreando a calma e a justiça finalmente restaurada. Cada julgamento, cada ameaça, cada momento de medo a fortalecera. Ela não era mais apenas uma vítima. Era uma mulher livre, respeitada e inspiradora. A vida voltava ao normal, mas com uma certeza renovada. Nenhum ódio, nenhuma intimidação jamais a deteria. Alexandra conquistara mais do que justiça. Conquistara sua dignidade, seu poder e o reconhecimento de um bairro inteiro.